a falar. Então, né, hoje a gente vai falar sobre o que é um Internet Service Provider, né? Vai comentar um pouquinho sobre questões do atraso, vai comentar um pouquinho sobre a história da internet em si, para vocês verem como é que ela não nasce da boa vontade das pessoas, mas nasce de uma série de outros fatores históricos. Tá ok? Então vamos lá, tá? Eu vou tentar ser o mais sucinto possível para não cansar muito vocês, tá? Então, falando sobre a estrutura da internet, né? A estrutura da internet, como eu falei, é aquela rede, né? É a rede de operadoras que eu comentei com vocês, né? E ela é grosseiramente hierárquica no sentido, né, de que no centro da internet, ou seja, na borda, você vai ter o que a gente chama de ISPs de zona 1. O que é um ISP de zona 1? É um ISP, um provedor de serviço de internet de cobertura nacional ou internacional. São os caras que fazem tratados internacionais, como, por exemplo, Claro, Vivo, né, TIM, né, eu não sei se a Oi faz, mas eu sei que AT&T, são essas operadoras que você consegue trafegar. Mas não são essas as operadoras que a gente está diretamente ligado. Então, vocês vão ver aqui que vão ter esses ISPs de zona 1. No caso aqui, a rede da Sprint nos Estados Unidos vai estar aqui. Você vê que a Sprint não chega em todos os lugares dos Estados Unidos, nem chega em todos os lugares com a mesma velocidade. Então, aqui na rede da Sprint, né, ela vai precisar se comunicar com outras operadoras. Aqui, por exemplo, a RNP, a Rede Nacional de Pesquisa, isso é de 10 anos atrás. Se vocês forem na página da RNP hoje, é muito maior. E nota que há 10 anos atrás, a gente estava vendo esses links azuis mais claros aqui. Você vinha para a região norte só com redes de 4 mega. Pensa nisso, gente, redes de 4 mega para uma cidade. Então isso eram umas coisas que eram um pouco bizarras, que eram um pouco complicadas. Enquanto o enlace para o Rio de Janeiro e para São Paulo eram enlaces de 10 GB, né? Então, isso muda a forma como as pessoas fazem pesquisa, isso muda a forma como as pessoas, né, trabalham, como as pessoas atuam. Então, né, ligado a esses ISPs de zona 1, a gente tem os ISPs de zona 2, né? Que é na verdade, esse ISP de zona 2, ele vai ser o cara que vai estar mais próximo do cliente, entendeu? Então, o ISP de zona 1 vai se comunicar só com o ISP de zona 2 e com os outros ISPs, mas o ISP de zona 2 vai ser cliente desse ISP de zona 1, que aí seria, por exemplo, a Claro no estado, seria a Oi no estado, seria alguma operadora, por exemplo, tipo uma Jato que tem em Niterói, um desse tipo de coisa. E, por fim, né, os ISPs de zona 3 e os ISPs locais. Então, esses ISPs de zona, eles vão ser tão grandes, vai ter tantos ISPs quanto forem necessários para atender os clientes. Então, nesse sentido que a gente diz que a rede é hierárquica. Ela não é hierárquica no sentido que um ISP está condicionado ao outro, mas que um determinado ISP vai se subdividir em ISPs menores para poder dar conta. Tá? Então, tem muitos provedores de serviços de internet cujo cliente não é eu, você, a sua avó, vai ser justamente outros ISPs. Né? Então, esses provedores de serviço, o que eles se preocupam é com infraestrutura. Enquanto os ISPs locais, que a gente chama de ISPs de último acesso, né, de rede de acesso, eles vão ter que se preocupar com atendimento ao cliente, eles vão ter que se preocupar com atender bem, eles vão ter que se preocupar com não serem processados eles vão ter que se preocupar com toda a parte do usuário final, coisa que a gente não tem. Então, por exemplo, quando a Vivo é um caso, Vivo, Claro e Oi são casos um pouco esquisitos, porque eles vão desde a zona 1 até o ISP local. Então, eles têm todos esses pontos de acesso. Tá? Então, isso é complicado, isso é um pouco menos trivial da gente pensar, mas funciona também. Ok? Professor, Pode falar. desculpa, mas eu entendi isso da ISP, só que o que é NAP? NAP é um ponto de acesso. Você não precisa se preocupar com isso agora, a gente vai ver lá no capítulo 3, tá?
ele é um controlador de controle, é um controlador do controle, ele controla o controle de acesso entre essas redes, é uma troca de informação entre as operadoras. A gente vai ver isso bem claro quando a gente falar sobre BGP, lá no capítulo 4, na verdade, tá bom? Tudo bom. Deixa eu ver o que está aqui. Então, na verdade, olha só, o caminho, um pacote para ele chegar do teu computador ao computador de outra pessoa, na prática ele vai fazer é trafegar por essas muitas redes e voar lá, isso aqui é a internet. É uma série de acordos comerciais entre operadores para encontrar um cara que está no ponto A e chega no ponto B. Ah, Cláudio, mas e se esse cara está no computador lá da Nova Zelândia? Então, na verdade, o que você vai ter é uma série, né, de roteadores. E como eu falei na aula passada, a cada salto isso vai aumentando um pouco o atraso. Então é sempre interessante para a operadora que você fique dentro do próprio ISP. E é por isso que, por exemplo, surgiram os planos que vocês têm hoje em dia, né, que tipo, de vivo para vivo é de graça. É porque, na verdade, de vivo para vivo eu estou mantendo dentro da minha própria infraestrutura. Eu não preciso fazer nenhum acordo comercial para mandar para fora. Tá? Então, na verdade, não é que é de graça, que já está embutido na tua mensalidade. E essa questão toda, né, de trocas de mensagens, ela só faz sentido se você conseguir, por exemplo, ter voz com qualidade, né? Você ter dados com qualidade. Como é que isso acontece? Então a gente falou que existiam dois tipos de conexão, dois tipos de orientação. Orientação à conexão e sem conexão. A gente falou que orientação à conexão era importante quando a gente queria garantir a entrega, né? Eram aplicações que eu não podia perder, como, por exemplo, e-mail, como, por exemplo, download de arquivos, e sem conexão era importante para aplicações que eu podia perder, mas eu não podia ter atraso, como, por exemplo, voz, né? Mas por que não ter atraso é importante? O que é o atraso? O que gera o atraso? A gente viu que o roteador, né, ele tem uma velocidade de envio. Você tem uma velocidade de envio do teu dado. Né? E existe uma velocidade não só de envio, mas uma velocidade do que o roteador consegue processar para enviar. Então, o primeiro momento, assim, a gente vai ter uma série de procedimentos para o envio da transmissão, e esses procedimentos eles vão ter sempre um custo de tempo de processar a mensagem, ou seja, para gerar mensagem isso tem um custo, eles vão ter um custo de tempo do envio físico, né, de mandar de um ponto para outro. Cláudio, mas esse tempo não é desprezível? Depende de onde. Eles vão ter um custo de tempo de leitura, de recepção e leitura, eles vão ter um custo de tempo, né, daquele processo de armazenar e enviar que eu tenho em cada roteador. Então, cada um desses, né, processos acaba somando pequenos atrasos ao meu tempo de transmissão. Então, o grande truque da internet é fazer isso de forma tão rápida que o seu ouvido, os seus olhos não percebam isso, né? Então, essa é a grande questão. E, por exemplo, e se por algum motivo o tráfego da rede ele ultrapassa a capacidade que o meu roteador tem de transmitir, ele tenta armazenar os dados da memória, a gente vai chamar essa memória que o roteador tem, a partir agora de buffer. Então, o roteador não vai ser só responsável por encontrar a rota, mas ele vai ser responsável por armazenar e dar sequenciamento da ordem dessas mensagens que estão chegando e saindo da tua rede. Tá? Então, quando o pacote invariavelmente, a partir do momento que eu envio o primeiro pacote e ele chega no roteador, esse cara com certeza está sendo enviado com algum atraso, nem que esse atraso seja só do processamento. Então, existem 4 fontes de atraso. Então, né, vou botar aqui, caveira. Alguém tinha feito um símbolozinho de caveira bonitinho, né? 72, né? Caveira, mais uma vez, para quem não estava na aula passada, não é algo que é importante, não é algo que é legal, não é algo que com certeza eu acho de suma importância vocês entenderem que com certeza em alguma questão eu vou cobrar, tá bom? Lembrando, assim que eu terminar o capítulo 1, né, eu vou começar a pensar nos trabalhos, como é que eles vão ser, deve ter alguns trabalhos por capítulo, algum desses trabalhos deve ser uma lista de exercícios, tá? E eu vou passar isso para vocês, né? Ou tão logo eu consiga pensar no que fazer, tá bom? Pessoal,
Mas isso deve estar na lista, se for lista, pode falar. Então, essas primeiras listas de exercícios serão teóricas, né? Uhum. Ah, então tá bom. Então tá. A gente vai ter algum trabalhinho prático, Sabrina, mas vai ter muita coisa teórica também, tá bom? Acho importante. Lembrando, galera, que o prazo de entrega das listas é o último dia de aula, tá bom? A gente não vai, eu não vou cobrar as listas periodicamente de vocês não, porque eu sei que nesse período emergencial a gente vocês estão com uma série de complicações, tá bom? Então vamos seguir o nosso barco. Então o primeiro tipo de atraso é o atraso do processamento dos nós. Ou seja, o tipo de atraso que vai verificar erros de bit, ou seja, se o pacote que eu fui mandado está coerente, seria correto, e o atraso que vai determinar o enlace de saída, ou seja, cheguei no roteador, ele tem que decidir para onde é que eu vou. Né? Esse processo de fazer o roteamento, né, tanto no teu computador quanto no roteador, gera um atraso de processamento. O outro atraso é o enfileiramento. Mas o que gera o enfileiramento? É que nem eu falei, às vezes tem mais gente transmitindo que o roteador consegue enviar de uma vez. Então ele tem que botar num buffer e o pacote demora um tempo. Existe uma teoria muito interessante, né, que eu gosto bastante, que é a teoria de filas, que estuda, né, é uma teoria matemática probabilística, que estuda esses processos que a gente chama de processos estocásticos. Né? Explica por que fila de banco não pode ser uma fila por caixa, deveria ser uma fila única. E a gente vai ver que vários dos princípios de teoria de filas que a gente usa, eu não vou entrar a fundo nisso aqui na aula de hoje, tá? Eu acho que não cabe, mas é só para vocês terem noção de que isso existe. Então, na verdade, esse pacote vai chegar, ele tem um tempo que ele vai ficar nesse buffer, né? E esse tempo vai depender do nível de congestionamento que tem no roteador. Então, na verdade, esse tempo ele é dependente não só da quantidade de coisas, mas da velocidade do processador do roteador em tomar as decisões. Então, é fácil de ver que o atraso de enfileiramento ou atraso de fila está diretamente associado ao atraso de processamento. O terceiro atraso é o que a gente chama de atraso de transmissão, que é a largura de banda, né, que eu tenho dividido pelo tamanho do pacote. Ou seja, se eu tenho um arquivo de 40 MB e eu tenho uma taxa de transmissão de 10 MB por segundo, então eu vou estar transmitindo esse arquivo em 4 segundos. E esse atraso está associado a cada uma das nossas mensagens. E por fim, mas não importante, o atraso de propagação, que é o atraso do comprimento do link físico. Cláudio, o que isso quer dizer? Qual é a distância que eu tenho que percorrer, o sinal elétrico, o pulso eletromagnético tem que percorrer para chegar de um ponto a outro da minha rede. Em geral, a gente considera esse atraso de propagação desprezível, mas não é todo caso que isso é verdade. Por quê? Tem casos como, por exemplo, os satélites, em esse atraso de propagação, ele não só não é desprezível, como às vezes ele chega até bem alto, da ordem de 250 milissegundos. Claro, 250 milissegundos é um atraso muito grande, para você, ser humano, não. Mas experimenta no teu joguinho online, você ter 250 milissegundos de ping para você ver o que acontece com o teu lag no teu jogo. Né? Vai lá para as alturas. Então, existem muitas ações, né, que o atraso ele é extremamente relevante. Muitas aplicações onde atraso. Por exemplo, a própria voz. Né? Essa videochamada que a gente está fazendo e que vocês estão tendo a aula, ela é totalmente dependente do atraso da aplicação, do atraso da minha transmissão. Se a rede estiver ruim, né, se a rede estiver com atraso, a gente perde completamente essa noção de timing, ou a minha voz. Ou então, o que acontece também, se a rede está muito congestionada e fica no buffer do roteador durante muito tempo, em geral, se a memória do roteador estoura, ou seja, tem mais dados na memória do que ele consegue armazenar, ele começa a fazer um procedimento chamado drop de pacotes. E aí vai acontecer coisas como aconteceu no ano passado, da minha voz picotar, do slide não passar, entendeu? Então essas são questões muito severas. Então a gente pode fazer a analogia da caravana, né? Vamos pensar que cada pedágio seria um roteador. Eu tenho uma caravana de 10 carros, os carros seriam os pacotes
os carros vão se propagar a 100 km por hora, os pedágios vão levar 12 segundos para atender um carro, que é o tempo de transmissão. Então a gente vai imaginar que cada carro pode ser um bit, a caravana vai ser o pacote, propriamente dito. Em quanto tempo levará para a caravana ser alinhada antes do segundo pedágio? Então, na verdade, o tempo para empurrar a caravana toda pelo pedágio é de 12 segundos via bit, né? Então é 120 segundos. Então, o tempo para o último carro se propagar do primeiro ao segundo pedágio, né, se eu tenho uma distância de 100 km entre pedágios, é de 62 minutos. Então, aquele tempo que seria só de 100 minutos, já que eu estou fazendo 100 km, 60 minutos, já que eu estou fazendo 100 km por hora, né, passaria a ser 100 minutos mais esse tempo de processamento do pedágio. Então, se a gente fosse pensar isso dessa forma, né? Agora, se os carros se propagarem a 1.000 km por hora, ao invés de 100, e o pedágio leva 1 minuto para atender o carro, a gente vê que, tipo assim, que é possível que um carro chegue no segundo pedágio, né, antes que todos os carros tenham sido atendidos. Isso é muito normal. Então, né, o que acontece é que esse processo de transmissão na web, ele não é trivial, tá? Ele não é uma coisa que é simples, porque, na verdade, ele necessita, vocês vão ver só que quando tem orientação à conexão, eu vou ter uma questão chamada mensagem de confirmação. Então, eu vou precisar mandar essa mensagem numa direção e enviar uma confirmação na volta. É esse processo de envio e confirmação eu vou chamar de atraso fim a fim, tempo de transmissão fim a fim. Então a gente vai chamar de atraso nodal ou atraso de um determinado nó, ou seja, o tempo que o nó demora para ser processado, o tempo que ele esperou na fila, o tempo da transmissão e o tempo da propagação, né? E isso, né, esse atraso, ele vai ser somado roteador a roteador. Então é muito fácil que em algum momento esse atraso pode ir lá para as alturas, né? E isso passa a ser muito importante. Então, o slide 76 também é uma caveira. E entender que isso aqui não é o atraso da rede, é o atraso nodal, é o atraso desse nó específico, desse roteador. O que é isso? Quem cala, consente. Então, assim, né, de forma revisitada, né, a gente consegue ver que se, né, o tamanho Só do... Pode falar. tinha uma dúvida do interior. Tá. Rapidão. Aquela coisa de computador quântico, então ia diminuir o número coisa de atraso. Eu posso falar que não é zero, seria só tipo o tempo de processamento que eu posso falar que ia continuar como coisa de atraso? Na verdade, mais ou menos. A mesma questão na computação quântica tem um negócio. Amanhã vai ter uma palestra muito interessante sobre internet quântica. Eu vou ver se eu coloco o link para vocês no Classroom. Aí eles falam, né? E eles vão comentar sobre isso. Na verdade, a questão da internet quântica ela segue o princípio da incerteza de Heisenberg, né, de que você tem dificuldades de verificar atraso e distância. Então, a questão da internet quântica é reduzir os tempos de processamento e de fila, de forma que você tenha um caminho livre, como se fosse um único fio, né? E como o atraso já seria assim desprezível, realmente ficaria só realmente o atraso de processamento. Mas se você aumenta a tua vazão, se você aumentou a capacidade de processamento tanto que passa que o processamento de um pequeno pacote passa a ser quase que instantâneo. Então a ideia da internet quântica é que através do aumento do processamento e da variação, né, do atraso de propagação, seja muito baixo os atrasos. Teria só realmente o atraso da transmissão, que esse você não tem como dirimir, né? Então a ideia é o seguinte, gente, que se a proporção entre o tamanho do meu pacote e a taxa de chegada pela minha largura de banda for próximo de zero, ou seja, minha largura de banda for tão grande que o que eu transmito não faz frente, eu não tenho... Eu não vou ter praticamente atraso, né? O atraso vai ser bem pequeno. Mas conforme essa razão do meu tamanho do pacote, a taxa média do pacote, ou seja, a quantidade de tráfego que chega,
for se aproximando do valor da minha largura de banda, vocês vão ver o atraso chegando. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se você está em casa sozinho, só jogando seu joguinho, a tua vida é feliz. Né? Ou se você está só em casa assistindo Netflix, a tua vida é feliz. Se está geral fazendo isso ao mesmo tempo, ou seja, você tenta fazer com que essa proporção seja maior do que 1, você vai ter um problema. Vocês querem ver um caso que é interessante e que é super não intuitivo? É o caso do Netflix. Né? O Netflix ele foi um grande resolvedor do tráfego da internet. Por quê? Porque antigamente, né, as pessoas baixavam muito torrent. Então, em meados de 2006, 2007, eu vi um estudo que 70% do tráfego da internet era torrent. E a maior parte desse torrent era de filmes, era de música, não era, por exemplo, de coisas que você pode usar torrent legitimamente, como, por exemplo, ISO do Linux, né? Ou então um livro aberto, né? A maior parte desse código, posso disponibilizar sim, Fernanda, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar também, tá? A maior parte desse tráfego era de um tráfego que muitas vezes era ilegal, e assim, e as pessoas não baixavam um filme só. Estava baixando 2, 3, 4, 5 filmes ao mesmo tempo, estava baixando em alta velocidade, e enquanto estava consumindo o filme, já estava baixando outro. Né? O que a Netflix fez que muda esse cenário e essas plataformas de streaming? Né? Quando você assiste sob demanda, você não está fazendo mais nenhuma outra atividade no seu computador enquanto você está assistindo Netflix. Dificilmente você está fazendo Netflix e jogando um jogo, dificilmente você está no Netflix baixando um torrent, ou no Netflix e baixando uma coisa grande, né? Hoje em dia, os arquivos que são maiores que estão sendo baixados são jogos das redes, da PSN, da rede da Microsoft, e mesmo esses jogos, você não está baixando 4, 5 de uma vez. Entende? Então, isso muda o cenário que a rede tem. Então, tem mais gente utilizando a rede, mas né, aí vem o seguinte, essa proporção LA sobre R, né, o tamanho de pacote dividido pela largura de banda, né, ela tende a ser melhor. Então, ele deu um upgrade na velocidade da tua rede. Ele deu um upgrade na tua sensação de qualidade. Então, isso o Netflix foi muito feliz. Né? Se a gente for estudar o perfil das mensagens que são trocadas na internet, né, eu vou ver que a maior parte dos meus pacotes tem 50% dos pacotes são pequenos, 10% são pacotes médios e 40% são de pacotes grandes. Mas por 40% ser de pacotes grandes, ou seja, de 1.500 bytes, a gente vai ver que o tamanho médio é de 700 bytes, né? E que 90% de todo o tráfego da internet está aqui em pacotes grandes. Então, né, 90% de tudo que é transmitido é de pacotes grandes, mesmo que isso represente só 40% do tráfego. E vocês notam que o volume de pacotes pequenos e médios acaba sendo parecido. Eu vou pular essa questão das filas MM1 e MG1, porque não cabe para vocês. Tá? Não está no momento de vocês, a maior parte de vocês deveria ter feito estatística para poder entender isso bem, mas a ideia é a seguinte, né? Se você está chegando numa taxa de utilização limite, o seu atraso começa a ser muito e a tua percepção de qualidade passa a ser muito baixa. Então, quando você tem tráfego de tempo real, isso passa a ser um problema muito grande. Isso passa a ser um problema que vai, né, afetar a tua percepção de qualidade, é o que a gente chama de QoS. Qualidade do serviço ou Quality of Service. E gerou recentemente o que a gente chama de QoE, que é o meu Quality of Experience. A qualidade da minha experiência com o meu serviço de internet. Então, pode ser que, por exemplo, né, a sua qualidade de serviço, e esses conceitos a gente não vai ver tanto aqui no curso, talvez a gente veja mais para o final, mas a ideia é que a qualidade de serviço seja a qualidade que é aferida dos pacotes da tua rede, e a qualidade de experiência é a qualidade que você sente quando está usando o serviço. Então, por exemplo, vocês acham que a minha qualidade de experiência com a Claro é uma boa qualidade de experiência?
Não, não é, né? Não é. Não, eu quero que eles todos morram, né? Terrível. Mas todos cabo tudo. Mas a ideia seria que pode ser que, por acaso, a qualidade de experiência que eu tô. Tá gravado. Né? A qualidade de experiência que eu sinto não corresponde à qualidade de serviço. Pode ser que, na verdade, a minha qualidade de experiência esteja sendo afetada porque o meu roteador está numa zona, meu roteador sem fio está numa zona que é muito lotada. Meu roteador sem fio está numa zona que é muito. Meu roteador sem fio está com algum problema, pode ser que o problema seja a minha máquina que está com algum problema, pode ser que uma série de coisas. Eu quero que vocês guardem 5 minutos aqui e postem aqui no chat exemplos, né, de onde vocês são afetados diretamente pela qualidade de serviço e pela qualidade de experiência. Sim, pensem nessa questão do atraso e nesses elementos durante 5 minutinhos e coloquem aqui no chat que eu já discuto com vocês. Só um instantinho que eu vou pegar mais água. O LOLzinho é um negócio que faz diferença, mas aí a qualidade de serviço e experiência pode ser diferente. No horário de pico a internet cai, ela fica lenta também. É uma questão, mas aí é mais qualidade de serviço do que de experiência. Se, por exemplo, se às 10 da manhã, né, fora que tem os estudos, né, que agora durante a pandemia, os horários de pico eles são muito diferentes. Né? Antigamente os horários de pico eram noturnos, hoje em dia os horários de pico estão sendo durante o dia. Porque é justamente a galera que está em casa trabalhando. Então, essa questão da qualidade de serviço e experiência, ela molda e surge o que a gente chama de SLA. O que é o SLA? É o que a gente chama de Service Level Agreement. Ou seja, é um acordo de serviço que, em geral, os grandes bancos, as grandes empresas fazem com as operadoras e é o seguinte, olha, você não o QoS que eu quero de você é esse aqui. Se qualquer coisa que for abaixo disso aqui, eu vou chiar. Tá? Então, na verdade, o SLA caseiro ele é muito, né, diferente do SLA que a gente chama do SLA residencial. Então, na verdade, as redes empresariais vão ter um tratamento diferenciado em relação a gente, o cliente local. Então, aí entram algumas questões que a gente vê, né, como a convergência das redes, né? A gente vai ver que você ter dois enlaces separados não é algo muito inteligente. Então, a ideia seria, né, estar sempre buscando agregar enlaces o máximo possível, né? Então, Processo aí, a parte eu não entendi. o que foi? Eu não entendi essa parte de dados de enlace. Calma, já vou voltar nisso. Já explico de novo. A ideia é a seguinte: pensa na fila de banco. Se eu tenho 4 filas de banco separadas, né, e eu vou entrar no banco e vou escolher uma fila só. Aí você já viu, assim, não é porque não é isso não é da época de vocês, mas, por exemplo, tinha o cara que, tipo assim, ficava. Fila de mercado ainda é assim até hoje, o que não faz sentido nenhum, né? Fila de supermercado. Você entra numa fila, aí uma outra fila está indo mais rápido, você pula de uma fila para outra, né? E você não tem nenhuma garantia de que a fila que você tá vai andar rápido, vai andar devagar. Às vezes você entra numa fila achando que vai ser rápido, aí tem um cara que está enrolando na frente, né? E não importa que tenha muitas filas, se você entra numa fila que está congestionada, a tua experiência é muito ruim.
O que a teoria de filas diz, e é o que a gente faz em redes hoje, é garantir o que a gente chama de modelo de fila única. Eu tenho, ou seja, ao invés de eu ter um enlace separado para cada um que está querendo se comunicar, eu tenho um enlace único, que ele é dividido, e que ele vai buscar atender você da forma mais completa possível enquanto você estiver sendo buscado. Qual é a ideia? Imagina a fila de banco hoje. Né? Como é que é a fila, por exemplo, do Banco do Brasil? Você entra, pega a tua senha e fica esperando o banco até a tua senha ser chamada. Ou seja, você não tem se você tem 4 caixas, você não tem 4 filas. Você tem uma fila única, onde você vai ser atendido conforme o caixa estiver livre. Ou seja, você evita a ociosidade do caixa, ou seja, do serviço bancário, né, está sendo utilizado. Então, essa é uma das questões que, né, a gente começa a perceber. Ou seja, se eu junto todos os recursos num só, eu acabo tendo uma melhor utilização de recursos. E é por isso que fila de idoso separado é uma sacanagem. Porque fila de idoso separado, né, tipo assim, se você tem num país, por exemplo, 10 horas da manhã, que são quando os idosos estão indo no banco, né, se você tem uma fila de idosos muito separada, você vai ter que ver uma fila de idosos muito grande com as outras filas com pouca utilização. Nesse modelo de fila única, os idosos teriam preferência. Então, dentro de teorias de fila, a gente vai ter vários tipos de fila, vão se estudar várias formas de você priorizar recursos, né, como priorizar, por exemplo, os idosos, para você ter acesso. Da mesma forma que você pode priorizar os acessos, né, eu já respondo Netflix, né? Da mesma forma que você pode priorizar os acessos, você pode priorizar tipos diferentes de tráfego, como é o tráfego de vídeo, tráfego de tempo real. Você dá prioridade para esse tráfego de tempo real. O Netflix, por exemplo, ele usa duas abordagens. Ele vai usar o que a gente chama de CDN, Content Driven Network, que ele vai tentar trazer para o seu ISP de zona local uma cópia dos arquivos que são mais acessados dentro daquela zona, ó, ou seja, que isso garante que o seu atraso vai ser menor. E o Netflix faz uma coisa muito... Ele vai ter realmente um QoS aplicado dentro da rede, tá, para o Netflix. É o que faz com que, por exemplo, algumas aplicações como o WhatsApp dentro das operadoras não sejam cobradas, tá? E ao mesmo tempo, né, o Netflix faz uma coisa interessante que é o que a gente chama de adaptação da qualidade de vídeo. Como assim? Se a tua rede está ruim, ele vai te passar vídeo com uma qualidade pior, mas vai te passar mais pacotes, ou seja, para garantir que você vai ter uma entrega. Ou seja, tem um trade-off aí entre envio e qualidade que vai garantir, né, a tua transmissão no longo prazo. Entendeu? Ficou tranquilo a questão Netflix? Tá, então assim, imagina o seguinte, você tem um servidor Netflix lá nos Estados Unidos. Se eu fosse lá até os Estados Unidos e voltasse com o vídeo, eu ia ter muito atraso. O que é muito ruim, o YouTube faz a mesma coisa. Só que o YouTube é um protocolo diferente, eu já vou explicar o YouTube, tá? Então, ao invés de eu ir nos Estados Unidos e voltar, o que o Netflix faz? O Netflix, os grandes provedores de conteúdo de vídeo, eles pegam e criam essas CDNs, são infraestruturas próximas dos seus ISPs locais para servir melhor para vocês. Então, por exemplo, né, se você pega, por exemplo, uma série Netflix tipo Umbrella Academy, que está fazendo bastante sucesso agora, eu vou ter uma cópia do Umbrella Academy. Eu não vou ter uma cópia de todo o catálogo da Netflix, mas eu vou trazer para o mais próximo possível uma cópia uma cópia das coisas que as pessoas mais assistem. E aí você vai acessar isso, ele vai dar essa infraestrutura para a operadora vai aceitar, e isso vai fazer com que a operadora tenha, com que você tenha uma qualidade de experiência melhor. Então vai ter essa CDN, que vai diminuir. O pacote de vídeo, eles são marcados, né, são marcados de forma diferenciada, né? E aí que entra. O Netflix é um vídeo de tempo real, o YouTube não é. O YouTube, ele é um stream. Como assim? Não é necessariamente um stream. O YouTube, ele é um vídeo, né, que ele é tipo um stream, mas ele é um videozinho que ele não tem nenhuma obrigação de ser tocado em tempo real. Se você começa a ver um filme, o filme começa a travar, você fica chateado.
Então a Netflix tem uma preocupação muito maior do que o YouTube em trocar os vídeos. O YouTube sabe que é um conteúdo já mais estático. O YouTube também tem um Content Driven Network, mas a pluralidade dos conteúdos do YouTube é tão grande que fica mais difícil de ver. É claro que o YouTube, por exemplo, vai dar muito mais prioridade aos YouTubers locais do que os YouTubers globais, né? E fora que para cada pessoa tem um perfil separado. Então tem esse tipo de dificuldade. Então, outra coisa que o Netflix faz, como eu falei, ele vai trocando a qualidade do teu vídeo para aumentar o número de pacotes que ele pode mandar. Só que ele faz isso em tempo real, né? Então, o que a gente estuda em multimídia é justamente como fazer essas transições de forma mais o mais transparente possível. A mesma coisa acontece com o jogo, tá? Jogo é a mesma coisa, você diminuir a qualidade, diminuir o data frame, diminuir os rates para poder fazer isso. Mas é exatamente isso. É porque, na verdade, você não está realmente usando a tua internet, não. Você está usando esse CDN, né, que é uma infraestrutura que o Netflix botou para que você fique feliz. Então, isso é um acordo do ganha-ganha, porque o Netflix te deixa feliz e você continua pagando. A operadora não investiu na infraestrutura, nem usou a infraestrutura da operadora. E você está feliz, você tá atendido, o Netflix está atendido, a operadora está atendida. Então isso faz com que, por exemplo, lá fora, você possa ter Netflix no celular de graça. Nenhuma operadora está fazendo isso aqui no Brasil ainda. Mas lá fora, se você vê AT&T, Verizon, essas operadoras grandes lá fora, né, elas têm alguns planos que é Netflix gratuito, né, via 4G. Tá? Então, para vocês terem uma noção de como isso é relevante, eu estive na Flórida em 2012 para uma conferência, né? E o Netflix lá estava passando de debates presidenciais. Não sei se era o Netflix ou se era alguma outra. Não sei se já existia Netflix em 2012, eu posso estar falando besteira, tá? Mas eu sei que o 4G estava passando porque as pessoas estavam assistindo os debates presidenciais em 2012 pelo 4G no celular. A gente estava começando a discutir a existência do 4G aqui. Em 2012 lá já tinha. Eu não sei, sabe? Eu realmente não lembro mais. Mas eu li, mas já tinha, por exemplo, coisas como Vimeo, já tinha coisas como. Já tinha outros serviços de streaming que a gente chama de IPTV, né? Ou seja, TV através de redes IPs, para servindo, né, o pessoal lá nos Estados Unidos. Isso é muito comum. Inclusive, assim, muitas delas substituem as operadoras de TV a cabo. E hoje em dia não faz nem sentido TV a cabo. Hoje em dia você vai ter serviços como Amazon, Prime, né? Você vai ter o próprio Netflix, você vai ter o HBO Go. E aí um caso muito ruim de qualidade de experiência é o caso da HBO Go no final do Game of Thrones. Né? Que quando todo mundo estava querendo assistir Game of Thrones, assistir Game of Thrones foi horrível, né? Justamente por causa dessa questão da previsibilidade. E que a HBO Go é muito menos popular do que a Amazon Prime e Netflix. É justamente, né? É justamente. Na Professor, verdade, desculpa, vocês eu só acho que o Netflix. Então, assim, justamente, o Cruze fala que o Google liga servidores próprios da rede, mas a ideia é essa, eu estou gerando a infraestrutura para você ver. É que o Google não somente ele é baseado na busca, já o Netflix é realmente baseado no conteúdo, no contexto. Pode falar, Sabrina. Alô? Foi mal que não vi a mensagem no chat. Não, é porque parece que existia sim. É porque eu não lembro É porque não tinha aqui no Brasil, de, tá? do Ele Netflix. começou nos Estados Talvez não Unidos. era tão Aqui no usado Brasil não era comum. aqui. Quando chegou, né? Antes do Netflix chegar, tiveram alguns serviços tipo Netflix, tá? Mas a grande questão é que os serviços que tinham no Brasil eram mais parecidos com locadora de filme. Eram uns filmes muito Zé Ruela, né? E o Netflix é que começa a trazer essa questão, olha, o conteúdo é importante, eu vou te... É tipo anal, era um tipo anal. Só que anal eu acho pior ainda, porque anal muita coisa é paga, né? E no Netflix não é, tipo assim, o que tá no Netflix tá no Netflix. Agora, mas era um tipo anal, mas assim, com os filmes muito ruins, né? Tipo o Crackle mesmo. Era tipo o Crackle mesmo. Agora tá surgindo por esses dias aqui no Brasil, trazendo um Netflix que é com propaganda. Não, a Now tem filmes mais clássicos, sim, sim, com certeza. A grande questão agora, gente, é que
estão se abrindo vários desses canais, vai surgir o canal da Disney, vai surgir o canal, tem o canal da Amazon, tem todos esses canais todos é só 480p. Não, recentemente que teve Full HD, gente. Isso aí, Full HD é um fenômeno super recente da web. Então, assim, isso muda como a gente entende a nossa percepção de internet, tá bom? Então, essa questão da convergência é dizer justamente assim, que ao invés de eu ter dois enlaces de C bits por segundo, ter um enlace de 2C é muito superior, tá bom? E aí, se vocês quiserem buscar, né, eu vou depois postar para vocês um vídeo sobre o programa Traceroute, que vocês podem usar, né, o programa Traceroute para ver os atrasos da internet, ou se vocês quiserem ver, vocês podem usar um bom e velho ping, tá? O ping também vai dar para vocês um determinado atraso. Deixa eu ver se eu abro aqui um terminal para mostrar para vocês. Eita. Não sei se vocês estão vendo. Estão vendo o terminal? Então, vocês vão vendo aqui que o tempo de ida e volta para eu pingar lá no AFRJ, né, vai ser de 17,8 milissegundos. Ou seja, o ping, o que ele faz? Ele manda um pacote pela rede e calcula o atraso que eu tenho de ida e volta, o atraso que eu tenho de enviar e receber uma resposta. E depois dá umas estatísticas da rede. O traceroute, deixa eu ver se eu tenho um traceroute aqui. Traceroute. Tá. Tá. Então, o traceroute, vocês vão, a gente vou rodar com vocês, né? O traceroute ele vai dar para a gente alguns comandos aqui, alguns destinos sobre quais os roteadores é que estão no meio do caminho. Então, isso é interessante no sentido, né, da gente ter acesso aos arquivos, quais são esses, né, os roteadores que estão no meio do caminho e o que a gente precisa fazer, tá? Então, na verdade. Professor, 4,64. Pode falar, filha. mas o ping, eu lembro uma vez que você usou isso, mas ele resolve quais. Ele seria uma forma de encontrar um problema para resolver? Ou ele Não, na verdade, é resolveria. uma forma de garantir que eu vou estar. O que eu estou vendo a rede acontecer. Mas, assim, de que forma eu posso identificar um problema? Porque, assim, eu entendi o que você fez. Só que, tipo, calma, rapidão, deixa eu. Fala, Sabrina. O que foi? Não precisa. Eu acho que eu entendi, só que quer dizer, eu entendi, só que eu tinha uma dúvida, só que eu ainda não sei identificar essa dúvida. Então, por isso que eu acho meio irrelevante eu continuar a pensar, entendeu? Então. Tá bom. Então, na verdade, é,
Então, na verdade, o que a gente precisa, né? É ter essa confirmação de caminho, tá bom? Na verdade, não necessariamente, Miguel. Eu podia usar a interface padrão. Como eu só tenho uma, eu poderia utilizar. Né? Eu poderia dar diretamente o traceroute para frente para poder fazer ele funcionar. Eu não precisaria necessariamente de usar a interface. Eu poderia, realmente, a mesma coisa acontece no Windows. Eu poderia dar tracert, né? No próprio traceroute, eu podia fazer, né, o jogar. Como essa máquina aqui só tem uma interface de rede que é sem fio, né, ele já listaria a interface padrão. Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Qual é? Qual é? Eita. Então, deixa eu voltar aqui. Tá. Então, esse é o exemplo da saída do Tracert, né? Se eu vou pegar o traceroute para pegar, por exemplo, desse e-mail aqui que é o Gaia para o Eurocom, na verdade o Trace ele vai fazer de um elemento, né, que eu tenho daqui da minha casa para, por exemplo, sei lá, para o Google, né? Tá, subiu. Tá, sem o Drive realmente não vai. Estão vendo agora? Beleza. O que eu fiz? Eu instalei simplesmente o Traceroute para o Google e mostrou o seguinte, que eu tenho 7 roteadores entre o meu roteador e o do Google, tá? Então, olha só, eu estou aqui, fui para o meu gateway local, fui para o meu operador e ele está mostrando esses atrasos. E aí depois ele mostra o seguinte, que dentro da rede da Virtua, ou seja, a Virtua é a Claro, tá vendo o slide? Vocês não estão vendo... Ai, ai. O pessoal está falando aqui. Eu vou botar aqui para vocês. Você tem que selecionar o que você está mostrando para. Eu tenho que selecionar. Vê se vocês estão vendo aqui agora o monitor. Estão vendo? O terminal. Vamos chegar aqui na UFRJ. Vamos ver quanto tempo demora para chegar na UFRJ. Olha a quantidade de saltos que eu preciso chegar na UFRJ. Eu tenho que ir para o meu gateway, eu tenho Não que dá ir para para uma... ver nada. Não dá para ver nada? Não. Então vamos tentar de novo.
Ai, meu céu, Jerônimo. Calma aí que eu vou ter que dar um reload aqui no... Calma aí, já volto. Estão vendo alguma coisa agora? Não. Sim. Daniel, o que você está vendo? Não. O slide. Parar a apresentação. Apresentar agora. Uma janela. Terminal. Pronto. Vê se vocês estão vendo, vão ver o terminal agora. Vai demorar um pouquinho. Vocês vão ter que ter fé. Estão vendo? Beleza. Então, vou pegar aqui, fazer um trace tipo Google. Olha, e o que é interessante é que vocês vão ver que o número de saltos ele não é constante entre se eu fizer isso uma vez ou se eu fizer duas vezes. Nem o conjunto de roteadores que eu estou no meio do caminho, ele vai ser igual. Então, eu estou a 9 saltos de distância do Google. Se eu pego o caso, por exemplo, do UFRJ, olha como é que está demorando para gerar o trace do UFRJ. E aí, nota o seguinte, o trace do UFRJ está no caminho da Embratel. Então, eu consigo usar o trace no traceroute para ver qualquer elemento, né? Travou o vídeo ou travou o vídeo? Tá. Tem que aguardar um pouquinho, pessoal, porque demora mesmo. Né? Aí agradece a Claro. Não pode falar bem da Claro, gente. Não adianta, não. Por que você não muda de operador, então? Porque dá um trabalho gigantesco, tá? Agora fazer isso no meio da pandemia, eu não queria ninguém em casa aqui, não. Em casa, a Claro atendia muito bem. Deixou de atender justamente quando começou a pandemia e quando eu me mudei, eu não tinha nenhuma outra operadora que não fosse a Claro. Aqui, onde eu moro, a Vivo não pega, né? Não tinha canal, e a Live Team já estava lotada. Então sobrou a Claro e a Oi, entre a Claro e a Oi eu fiquei com a Claro. Na época era NET ainda. Então já faz 5 anos que eu estou desse elemento. Tá bom? Mas foi mais ou menos por isso. Não, tipo assim, eu moro aqui não tinha, a Team já estava lotada, entendeu? Mas faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Mas vocês entenderam o funcionamento. É só dar trace route, o local que você quer dar o trace e vocês vão conseguir chegar ao final. Deixa eu voltar aqui para os slides. Porque a gente tem que terminar esse capítulo hoje, porque senão a gente não vai terminar isso não vai terminar isso nunca. É importante que a gente termine para a gente poder ir para a segurança de verdade, né? Glória a Deus. Então, né, tipo assim, eu posso perder passos, isso é um problema, tá? E aí vem, acho que é a coisa mais importante. Ou seja, se você não viu nada do que eu falei até agora, se você me ignorou solenemente, se você acha que tudo que eu falei até agora é bobagem, não tem problema. O que eu vou falar para vocês a partir de agora é que eu quero que vocês prestem muita atenção no conceito de pilha de protocolos. Né? Então, vocês viram que as redes são complexas, com muitos componentes, hospedeiros, roteadores, enlace, aplicação, protocolo, hardware. Então, como é que eu organizo esse negócio? Então, eu organizo esse negócio através de uma série de operações, né, que eu vou chamar de pilha de protocolos. Tá? O que é a pilha de protocolos? Uma organização lógica da ordem que os serviços têm que ter. E a gente faz isso em qualquer coisa. Pensa o caso agora de uma viagem aérea. A primeira coisa para eu fazer de avião é comprar uma passagem, depois eu tenho que ir para o aeroporto, despachar minha bagagem, embarcar no portão, decolar, a nave tem que aterrissar, né? Porque aí eu desembarco, pego a minha bagagem e, por exemplo, se tem algum problema com a minha passagem, reclamar, eu vou viver a minha viagem. Então, na verdade, todo o processo humano é uma série de passos, é uma organização. Então, se eu for parar para pensar, no aeroporto de origem, eu tenho um procedimento, no aeroporto de destino, eu tenho um procedimento. E no meio do caminho,
é a aeronave que está transportando. Então, eu posso pensar o seguinte, né, que no momento de comprar a passagem, eu tenho um canal de serviço sendo colocado para mim. Tá? Um conjunto de operações para comprar minha passagem. Seja no site da companhia aérea, seja numa operadora de viagem, qualquer que seja o site, eu tenho essa questão. Despachar a bagagem já é um outro procedimento, com outro pessoal. O embarque também não é com a mesma galera. E voar também não é a mesma galera. A mesma coisa acontece com a rede. Por que a gente faz isso em camadas? Porque isso é um sistema complicado, é complexo, né? A estrutura, né, precisa, né? A estrutura permite identificação e o relacionamento entre partes. Ou seja, eu tenho uma questão que eu vou chamar em camadas, em que eu consigo separar esse processo em várias etapas pequenininhas, né? Então, a modularização vai facilitar essa manutenção, atualização do sistema, né? E mudança da implementação. A gente vai ver, inclusive, que o fato de ser modularizado vai garantir para a gente, pessoal, que a mesma rede que está no computador de vocês cabeado vai ser a rede que vai estar no celular de vocês. O que vai mudar são alguns poucos componentes do sistema. Então a ideia é que o livro de vocês divide, ele não é. Quem estiver fazendo IoT comigo vai ver que essa não é a única pilha que existe, tá? Em IoT eu trabalho com outras pilhas de protocolo. Mas o livro de pilha tradicional de redes, aplicações tópicos, no notebook em cinco camadas. Aplicação, transporte, rede, enlace física. E o slide 99 vai ser, né, caveira. Então, a aplicação vai suportar as aplicações de rede que a gente vê, como File Transfer Protocol, Simple Mail Transfer Protocol, Hypertext Transfer Protocol. A camada de transporte, que vai ser o capítulo 3, vai suportar o que a gente chama de transferência entre o hospedeiro e o hospedeiro, né? É onde vai estar o TCP e o UDP. A camada de rede é que vai fazer o roteamento dos datagramas em destino, sendo aquele modelo de datagrama que a gente falou passada. O enlace, que vai ser a transferência de dados entre vizinhos, onde vai estar o PPP, a Ethernet e o 802.11 da rede sem fio, e a camada física, que vão ser os bits nos canais. Então, isso aqui é a rede funcionando. Então, você pode pensar o seguinte, né? A rede vai seguir um processo chamado de encapsulamento, onde eu vou formar uma mensagem, uma camada, ela vai virar, para cada camada que ela for percorrendo, ela vai dando um piquezinho. E de onde é que isso surgiu? Gente, isso surgiu do serviço postal. Vocês querem ver uma coisa? Né? O que é o serviço postal? Né? O serviço, na camada de aplicação, a gente vai dar nome a esse conteúdo de mensagem. E no serviço postal, o que é a mensagem? É a carta que você escreve. No serviço postal, para você fazer o transporte da carta, você tem que enviar a carta, encapsular essa carta, botar ela dentro num papel de carta. Então, isso aqui é o segmento. Você criar um canal de comunicação que é o correio para você transmitir. A rede de datagrama, ou seja, o datagrama é quando a tua carta serviço postal e ela vai ser mapeada no teu CEP. Então, da mesma forma que eu tenho na rede um endereço IP, o teu serviço postal tem um CEP. E o quadro, né, o da camada de enlace, ele é a mesma coisa do carteiro. O carteiro pegar e entregar o quadro na tua casa. Ou vai dar o teu porteiro no teu prédio, que vai botar no teu escaninho, e aqui. E o camada física é você pegando essa carta. Então, todo o nosso processo de rede, ele é ativamente inspirado no processo de carta. Ele é ativamente inspirado em como a gente transporta correio. Até hoje, isso foi feito assim, isso foi pensado dessa forma. Então, essa analogia do encapsulamento, ela é muito interessante. Então, o que é um protocolo que a gente viu na aula passada? É um conjunto de regras que a gente usa para exercer alguma função na rede. Tá bom? O que é o que é, né,
Então, uma pilha de protocolos é um conjunto de protocolos organizados em camadas para fazer a função, né, fim a fim da rede, tá? É a função fim a fim de comunicação. E o encapsulamento vai ser o processo em que uma mensagenzinha, né, de uma camada vai virar o corpo da outra mensagem. Isso garante o que a gente chama de homogeneidade. Isso quer dizer que se eu vou trocar algum protocolo em alguma dessas camadas, isso não implica nem nas camadas de cima, nem nas camadas de baixo. Tá ok? Então, pessoal, só para a gente fechar, essa história da internet ela começa na década de 60, né? Realmente com teoria de filas. Em 67, por causa da Guerra Fria, ela ganha o que chama o processo da ARPANET, né? A ARPANET foi a primeira rede conhecida, fundada em 72, e originalmente tinha 15 nós. Isso vai crescendo até 74. O Cerf-Cão, 20 Cerf, é um dos grandes caras da internet. Recomendo vocês darem uma olhada. Na verdade, não necessariamente, Lucas, porque na verdade essas camadas intermediárias é que vão dar para a gente escalabilidade, tá bom? Então, recomendo vocês darem uma olhada no Wikipedia do Vint Cerf. Hoje ele é vice-presidente de inovações do Google, tá? E o trabalho dele é que diz que a rede deveria ser minimalista, né? Não exigir mudanças internas de conexão, modelo de melhor esforço, ou seja, eu vou tentar transmitir, mas eu não tenho garantia, e os roteadores vão ser stateless, ou seja, eu não vou guardar nada na memória dos roteadores com controle totalmente descentralizado. E é exatamente como a gente faz até hoje. Ela dá o boom em 95, né? No final dos anos 2000, no começo dos anos 2000, você tem a bolha da internet, mas hoje a internet é um grande boom, né, de serviço e tudo roda sobre ela. Então, pessoal, eu vou ficar por aqui hoje, né? A gente cobriu um monte de coisa, então eu preciso muito que vocês vejam, leiam um livro, deem uma olhada. Eu vou postar os slides que alguém tinha pedido aqui para mim, tá? Vou parar a gravação por aqui.